Capítulo 2. Servindo a Deus com os nossos bens. O faraó do Egito foi astuto ao fazer uma proposta ardilosa, abre aspas, Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças, fecha aspas, Êxodo 10, 24. Na verdade, ele estava propondo aos hebreus que adorassem ao Deus de Israel, mas que deixassem seus bens no Egito. 2.1. Uma adoração parcial. Contrapondo-se à ideia principal de Faraó, Moisés não admitiu ser enganado. Ele sabia que aquela proposta levaria o povo a uma adoração parcial. Neemias 10, 32 ao 39. A verdadeira adoração a Deus envolve todo o nosso ser e todas as dimensões da nossa existência, os bens, a vida, a família, o trabalho. Essa entrega só é possível quando temos comunhão genuína com o Criador. O faraó propôs que eles levassem as mulheres e as crianças, mas deixassem o gado e as ovelhas. Moisés, porém, contestou de maneira firme, pois sem seus rebanhos não haveria sacrifícios, ou seja, não haveria entrega total ao Senhor. O comentário bíblico MacArthur acrescenta, abre aspas, as habilidades de negociação enganadoras e manipuladoras fizeram jus à ocasião. Ele deixaria o povo ir, mas reteria seus rebanhos como reféns para obrigar o retorno do povo. Ele ainda não entendera que uma obediência parcial às instruções do Senhor era algo inaceitável. Fecha aspas. 2.2. Os bens como expressão de adoração. Moisés confrontou Faraó. Diante das 10 pragas, o monarca fez 4 propostas ao libertador de Israel. Na quarta e última, ele propôs que o povo partisse, mas deixasse seus bens no Egito. Moisés sabia que se o povo partisse sem os animais, a adoração a Deus no deserto seria afetada e o culto ao Senhor ficaria comprometido. Levítico 22, versículo 18. Ao recusar a proposta de Faraó, Moisés nos ensina a adorar a Deus com inteireza, de todo o coração e com todos os nossos recursos. 1 Crônicas 29, versículo 11 ao 14. Que são apenas um meio de expressar adoração e louvor. O comentário bíblico Beacon também acrescenta, abre aspas, muitas pessoas sucumbem a sugestões malignas e aceitam a proposta, mas Moisés não. Ele declarou, nenhuma unha ficará. Moisés sabia qual era a ordem de Deus, embora ainda não dispusesse de todas as razões. Espera mais instruções, conforme o desdobrar dos acontecimentos. Fecha aspas. Honrando a Deus com nossos bens. 2.3. O verbo honrar remete a venerar, adorar, cultuar, enobrecer, amar, reverenciar e temer. Assim, mais do que dízimos e ofertas, Deus espera que possamos lhe dar honra. Provérbios 3, 9 ao 10. Deus não está atento somente às ofertas, mas também à maneira como ofertamos. Êxodo 35, versículo 22. O reino de Deus trabalha por princípios como o seguinte, abre aspas, aos que me honram, honrarei, porém, aos que me desprezam, serão envilecidos. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Um acréscimo do comentário bíblico Beacon, abre aspas. No final das contas, o homem é um mordomo e tudo que ele tem pertence a Deus. Salmo 50. Quando ele honra a Deus com parte do seu progresso, ele vai ser abençoado materialmente e se encherão seus celeiros. Temos um princípio de mordomia e não a garantia de riquezas materiais. Podemos confiar a Deus as nossas dádivas. Ele garante a provisão das nossas necessidades materiais. Mateus 6, 33. Fecha aspas.
no capítulo 2, nós aprendemos que Deus não está atento somente às ofertas, mas também à maneira como ofertamos. Capítulo 3. Servindo a Deus com o nosso melhor. A reação de Moisés à proposta de Faraó nos ensina a dizer não às investidas de Satanás. Tiago 4:7. Diferentemente de Adão e Eva, que foram enganados pela proposta do inimigo, Moisés se manteve firme na fé e não desistiu de servir ao Senhor com o melhor que possuía. 3.1. Satanás tenta nos desviar da perfeita adoração. Diante das ardilosas propostas de Satanás, devemos ter o mesmo posicionamento de Moisés. Abre aspas. Nenhuma unha ficará no Egito. Fecha aspas. Êxodo 10:26. Satanás, modelado no Faraó, não mudou as suas estratégias em relação ao povo de Deus. 1 Pedro 5, versículo 8. Pelo contrário, ele continua a tentar o crente para que caia na tentação. João 13:27. O inimigo recorre a infidelidades e propostas sedutoras para nos desviar da verdadeira adoração, mas Deus nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 57. A Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal acrescenta, abre aspas, o diabo ofereceu o mundo inteiro a Jesus, desde que ele apenas se ajoelhasse e o adorasse. Hoje, o diabo nos oferece o mundo, tentando envolver-nos pelo materialismo na busca pelo poder. Podemos resistir às tentações do mesmo modo que Jesus fez. Se você não almeja algo que o mundo oferece, cite as palavras de Jesus ao diabo: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Fecha aspas. 3.2. Ofertando o melhor ao Senhor. Servir ao Senhor é ofertar com liberalidade. Moisés não abriu mão dos animais que seriam usados para adorar ao Senhor em forma de sacrifício pelo perdão dos pecados. Levítico 4:20, 26, 31. Analisando o livro de Levítico, o pastor Fernando Alves comentou, abre aspas, toda oferta que fosse oferecida ao Senhor deveria ser de animais limpos e domésticos, e as características dos animais limpos são as unhas fendidas e a ruminação de alimentos. Levítico 11, versículo 3, fecha aspas. Do ponto de vista teológico, o sacrifício de animais era um símbolo da reconciliação com Deus e da retirada do pecado e da impureza do meio do povo. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento aponta para Cristo, cuja morte na cruz efetuou o sacrifício definitivo. Hebreus 9:23. Um comentário do bispo Abner Ferreira, abre aspas, para Deus, o verdadeiro sacrifício é uma adoração sincera por parte de seu povo. Eles necessitavam compreender que ao levar animais para o holocausto, não estavam fazendo nenhuma caridade a Deus, pois tudo já é dele. Fecha aspas. 3.3. Não permita que Satanás roube a sua adoração. Encontramos nos evangelhos e nas epístolas várias advertências quanto às investidas de Satanás para nos enganar, tanto quanto ao que é certo quanto ao que é errado. Quem aceita suas mentiras fica vulnerável ao seu poder. 1 João 3, versículo 8. Para nos desviar da verdadeira adoração, ele nos leva a empenhar nossos bens e finanças em coisas que parecem inofensivas. Degustar uma bebida alcoólica, fumar um cigarro, usar drogas ou assistir um filme pornográfico, só uma vez e não faz mal. Satanás busca impedir a verdadeira adoração com propostas que, espiritualmente, podem ser fatais. O bispo Abner Ferreira comenta, abre aspas,
o povo hebreu recebeu ordens para adorar ao Senhor por meio de suas ofertas. A ordem era bem clara: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as tuas primícias de toda a tua renda. Provérbios 3, versículo 9. Deus tem conhecimento de tudo. Ele observa todas as coisas e não se apraz daqueles que o roubam. Fecha aspas. No capítulo 3, nós aprendemos que no Antigo Testamento, o sacrifício de animais era um símbolo da reconciliação com Deus e da retirada do pecado e da impureza do meio do povo. Conclusão: é importante estarmos atentos aos conselhos e propostas que tentam nos levar a servir ao Senhor de maneira parcial. Todos os aspectos da vida cristã devem ser norteados pelos princípios bíblicos. Como todas as coisas são de Deus e para Deus, nosso viver também deve ser para a glória de Deus. Romanos 11, 36, 1 Coríntios 10, 31. Isso inclui a administração dos bens que Deus tem colocado sob a nossa responsabilidade. Amém.